Aí, rapaziada, vamos estreitar essa amizade aí. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, Sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. E vamos aí às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas terá toque de recolher nesta segunda-feira. Morre aos 89 anos em Andradas o ex-prefeito Valdemar de Souza Franco. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Fiscais interditam estabelecimentos com aglomeração em Poços de Caldas. Governo federal propõe mudança na cobrança do ICMS para combustíveis. Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Carnaval em todo o sul de Minas. Mesmo sem carnaval, bancos não terão atendimento nesta segunda e terça-feira. Em Jacutinga, a polícia registra 2 roubos à mão armada em menos de 1 hora. Entrevista na série Vinícola 35 anos, o Jornal da Cidade conversa hoje com o cinegrafista Sérgio Patrizzi. Acidente na BR-146 deixa homem gravemente ferido. Minas Gerais encerra 2020 com queda de 32,9% nos crimes violentos e de 6,4% nas vítimas de homicídio. E nas notícias policiais você confere. Idoso de 66 anos é preso com armas irregulares em Andradas. Em Andradas, Polícia Militar localiza veículo produto de furto na Avenida Ricarte Teixeira. Polícia prende 3 homens após serem flagrados em roubo na zona rural de São João da Boa Vista. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir a gente ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e pode participar pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição do Jornal da Cidade desta segunda-feira falando sobre o toque de recolher. Andradas terá pela primeira vez o toque de recolher, medida tomada através do Comitê de Crise da Covid-19 para conter a propagação da doença no município. O toque de recolher acontece hoje a partir das 10 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. O novo decreto proíbe aluguéis de chácaras e sítios para eventos, além da restrição do consumo de bebidas alcoólicas em campos de futebol amador. Essas tais medidas entraram em vigor na última sexta-feira, dia 12. Pois é, Francisco, tais decisões foram necessárias na tentativa de conter a disseminação da pandemia no município. Nas últimas semanas, o número de casos positivos e, sobretudo, o de pessoas monitoradas aumentou consideravelmente, como também o de pessoas internadas em leitos hospitalares, seja em enfermaria ou unidade de terapia intensiva, ou seja, a UTI. Pois é, bom, e ainda falando de Andradas, faleceu nesse final de semana o ex-prefeito Valdemar de Souza Franco. Prefeito de Andradas em 3 ocasiões, entre 1967 e 1970, também 1973 até 1976 e também 1993 a 1996. O senhor Valdemar Franco foi responsável por inúmeras obras em todo o município e deixa um legado na vida administrativa de Andradas. Pois é, uma das obras mais marcantes foi a construção do pavilhão do vinho de Andradas e a realização da primeira festa do vinho que aconteceu no barracão de Sapê. E tem mais, o Felipe.
ele também, foi na gestão dele que foi inaugurado também o novo Paço Municipal. A prefeitura antigamente era onde está aí o Banco do Brasil, né? E também o Fórum Municipal, o Fórum de Andradas, de hoje em dia, ali antigamente era localizada a cadeia e o fórum, né? Portanto, aí várias obras, mais obras, e também, inclusive, ele começou e deixou para outro prefeito terminar também o Teatro Municipal e também a rodoviária. Pois é, são importantes obras que ele realmente fez aqui em Andradas, e a prefeitura decretou luto oficial por 3 dias no município. Notícias da região. E em Poços de Caldas, a prefeitura interditou um bar e 2 lojas de conveniência durante a madrugada desse domingo. De acordo com a administração municipal, clientes e funcionários não utilizavam máscaras e não respeitavam o distanciamento. Pois é, a fiscalização da administração municipal também atuou um posto de combustível. Além das interdições, 2 pessoas foram atuadas pela Polícia Militar e vão responder processo administrativo. Os estabelecimentos receberão multa de R$6.000. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Bom, e ainda nessa pauta, em São João da Boa Vista também teve medidas mais restritivas. A prefeitura, através de um decreto, proibiu a realização de música ao vivo em bares, restaurantes e similares. A medida começou a valer na última sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira de cinzas. Notícias da região. Em razão da pandemia da Covid-19, muitos estados e municípios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles de carnaval. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informa que, de acordo com a resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido nos dias 15 e 16, ou seja, segunda e terça de carnaval. Não haverá atendimento ao público nas agências. Pois é, na quarta-feira de cinzas, o início do expediente será ao meio-dia, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. As casas lotéricas funcionam normalmente. O tempo e a temperatura. Andradas amanheceu com tempo nublado nesta segunda-feira. O dia deve permanecer assim. São esperadas pancadas típicas de verão que devem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus e à tarde a máxima é de 25. A umidade relativa do ar está em 77%. Para amanhã, o dia segue chuvoso, mas a temperatura aumenta. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. E agora você fica com as informações do tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Chove em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e na maior parte de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo nesta segunda-feira. Há riscos de temporais severos nestas áreas, com condições para raios fortes e rajadas de vento, além de queda de granizo, incluindo as capitais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Apesar dos temporais, a sensação é de calor em boa parte do sudeste. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 54% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Minuto Econômico. Oferecimento de Miglorines, corretores de imóveis. Baixa do dólar, está sendo comercializado agora a R$ 5,37, em baixa de 0,26%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,51, em baixa de 0,38%.
O Minuto Econômico foi um oferecimento de Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis, 23 anos de tradição, venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook Migliorines Corretores de Imóveis ou entre em contato pelo fone Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. Jornal da Cidade. O estado de Minas Gerais encerra 2020 com queda de 32,9% nos crimes violentos e de 6,4% nas vítimas de homicídios. Acompanhe na reportagem. Os crimes violentos caíram 32,92% em Minas Gerais ao longo de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Importante indicador da criminalidade e um dos menos afetados pelo contexto de distanciamento social, o número de vítimas de homicídios consumados apresentou queda de 6,43% no estado. Na capital, a redução foi ainda maior, de 14,17%. Levando-se em conta o interior, 612 municípios, o que equivale a 71,75% do total, não registraram esse tipo de ocorrência, mantiveram ou reduziram os índices na comparação com 2019. O ano de 2020 também se destacou pela redução nos indicadores de roubo e furto consumados, crimes que apresentam relação mais direta com o contexto da pandemia. O número de roubos caiu 36,30%, com quase 20 mil ocorrências a menos em 2020 em relação a 2019. E o número de furtos reduziu 22,01%, com uma diferença de 60 mil crimes no comparativo com o ano anterior. Os índices de estupro consumado também seguem em queda. Entre 2020 e 2019, a redução foi de 20,16%. Ao todo, 83% dos municípios mineiros não registraram, mantiveram ou reduziram os números de estupros em 2020. O secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Leão, comenta os números. Os resultados alcançados na segurança pública durante o ano de 2020 são muito expressivos e refletem o esforço e a integração de todos os órgãos que atuam em Minas, aliados, claro, à execução das demais políticas de segurança em curso no Estado, como a prevenção à criminalidade. Enfim, desde que o Registro de Eventos de Defesa Social, o REDS, foi implementado de forma integral no território mineiro em 2012, estes foram os melhores índices já registrados. Desde o início da pandemia de Covid-19, as estatísticas de feminicídio e de violência doméstica contra a mulher produzidas pela Polícia Civil também são acompanhadas e divulgadas mensalmente. Segundo o levantamento do ano, as ocorrências de feminicídios consumados apresentaram queda de 5,55%. Rafael Nonato. 35 anos. Rádio Vinícola AM. No coração da cidade. Vinícola. 35 anos no ar. Jornal da Cidade. Entrevista. E na série de entrevistas Vinícola 35 anos, a gente conversa hoje com o cinegrafista Sérgio Patrizzi, que teve sua passagem pela emissora e foi um dos primeiros colaboradores da Rádio Vinícola AM. Bom dia, Sérgio. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por vir aqui. Bom dia, Felipe. Eu agradeço o convite. Muito feliz de estar participando aqui da história da Rádio Vinícola. 35 anos. Uma vida, hein? Uma vida, né? Nossa vida. Muito bom. Sérgio, você foi um dos primeiros colaboradores aqui da emissora e eu acredito, então, que você tem muita história para contar. Aí eu gostaria que você contasse pra gente a sua história, a sua passagem aqui pela emissora. Então, a rádio começou aqui em 86. Eu entrei, acho que eu tinha uns 4 a 5 meses de rádio já. E aí tava precisando de sonoplasta aqui,
de pessoas para trabalhar na sonoplastia, né? Que hoje, praticamente, os locutores já fazem tudo, né? Antigamente era separado. E aí, na época, eu já mexia com som, assim, tinha uma noção já, trabalhava ajudava em discoteca, essas coisas. Aí o Adalberto Moretti comentou, na época, o gerente da rádio, sobre mim. Aí eu peguei, comentou com ele, o Luiz, na época, o gerente lá, me convidou para fazer um teste. E aí eu cheguei, passei de primeira já, porque eu tinha noção já da sonoplastia. E à tarde eu lembro que tinha mais 2 fazendo teste também, sabe? E o Luiz falou assim na época, quem você acha melhor dos 2 aqui, que você acha que dá? Aí eu escolhi o outro também, participei até na escolha do outro sonoplasta. Olha só. E não foi só a sonoplastia que eu fazia na rádio aqui. Eu fazia a parte técnica também, dava defeito em alguma picape, porque eram os discos, né? Toca-disco antigamente, tinha 2 picapes. E eu consertava também, entendeu? Eu já entendia também, já fazia isso. Até na época, hoje é fácil, tudo digitalizado. E na época era fita cassete, as comerciais. E a fita cassete, né, Chico? Lá tinha um espacinho em branco. Tinha que cortar ela, né? Aí o que eu fiz? Cheguei à noite um dia, tá muito trabalho ficar acertando fita por fita para começar o comercial na hora certa. Na hora certa. Né? E aí eu peguei à noite, cortei todas as partes brancas, então aí virou padrão. E a gente ia montando as fitas, né? E a gente ia montando as fitas para fazer o comercial. Montava. Quando era fita nova, a gente cortava o espaço branco, dava 1 segundo, já tinha um comercial, gravava dali para frente. Então colocava no tape, era 2 tapes, né? Colocava e já estava pronto o comercial. Então agilizou muito o trabalho da sonoplastia nisso aí. O duro é esquecer de voltar daí. Mas é automático, né, Chico? É automático. Já acabava o comercial, já batia o dedo, voltava outro. Rapidinho, né? Já colocava outra fita e assim era. Bem bacana. Eu gostaria que você falasse mais como era a rádio naquela época, porque tem muita gente em casa que às vezes não imagina como que era, né? Hoje ver toda essa praticidade que tem aqui, tudo praticamente digital, né? Não sabia que antigamente era essa... Eu imagino, né? Porque eu não acompanhei a rádio nessa época, mas eu sou da época da fita cassete também, porque eu lembro. Mas essa correria que eu imagino que era na rádio, né, Sérgio? Então, por exemplo, às vezes é tudo manual, na raça que a gente fala, na raça, fazia na raça mesmo, entendeu? E até músicas, por exemplo, é lógico, a pessoa ligava antes, pedia uma música, a gente ia lá, tinha a discoteca atrás da gente, né, Chico? Os LPs lá, e pegava já, deixava prontinho. Então, a hora que a pessoa entrava no ar, pedia a música, a gente já estava preparado, né? E a gente tinha que estar sempre atualizado com os discos, né? Principalmente novelas, saía sucesso, as coisas. E não compara com a facilidade de hoje, né? Digitou ali, já está pronta a música na internet, né? Sim. Procura, né? Mas eu vou perguntar aqui uma coisa, acho que é uma curiosidade. E como que era na questão da própria fita? Por exemplo, o ouvinte, que naquela época o ouvinte ligava muito nas rádios, né? Ele pediu uma música, vamos supor que a música estava no meio da fita. Aí você pegar a fita... Não, aliás, a gente não usava fita como música. A gente usava o disco. Música. Usava o disco, né? E a fita cassete que ele está falando aí, a gente usava para gravar comercial e reportagem. Olha só que bacana. Até nas fotos, eu acho que tem aqui, tinha um painel, né, Chico? Tem. 100, acho que é 100, né? Até 100 fitas. 100 fitas. Então, nas fitinhas assim, e tinha um caderninho assim, Tinha numeração, né? Numeração. Fita número... Sequência, né? Fita número 3. Pegava o número 3, encaixava, era o comercial de tal pessoa, entendeu? Era Olha assim. Só. E facilitava muito. Então eu mudei um pouco assim a parte técnica da rádio, assim, né? Eu colaborei, né? Até a mesa de som, não sei se existe a mesa ainda hoje. Aqui não. Não existe mais, não. Ela tinha um buraco ali, eu peguei e mandei fazer um tabuadinho, assim, encaixar nela. Pra ficar uma mesinha, né? Uma mesinha, pra colocar disco em cima, colocar as coisas em cima e tal. O ventilador jogava o vento pra lá, eu inverti o vento do ventilador pra refrigerar o transmissor, pra refrigerar a gente também, entendeu? Então é assim. Também não foi só nisso também que a gente trabalhava, a gente corria no transmissor lá em cima, parava. Às vezes chegava de manhã, tinha uma pessoa que ligava o transmissor lá em cima, não é automático como hoje.
Era tudo manualmente. Tudo manualmente. 5 horas da manhã, por aí tinha que ter um cara lá ligado. Era 6 cara, horas, não né? sei, não vou falar o nome dele, mas você bebia uns goles, né, Chico? Ah, Chegava às 6 horas, a rádio tava fora do ar ainda. Pegava o fusquinha e subia a serra correndo. Aí eu colocava um disco. Tinha um disco que era um pouco por rir lá, né? Colocava no comecinho. Dava tempo de eu subir lá, ligar o transmissor, voltar, tava acabando o disco. Olha só. Pra rádio ficar fora do ar, sabe? Olha só. E eu fiquei sabendo que você até subia em cima das torres. pra trocar a lâmpada? Pra trocar a lâmpada? Aí o seu Salles, ele pagava uma pessoa pra trocar lá e ganhava bem, viu? E o seu Salles, eu subo lá e troco, né? Eu gosto de... E é perigoso subir lá, né? Com cinto. Muitas vezes... É 2 torres, né? 75 metros cada uma lá, né? É alta. E aí eu falei, seu Salles, eu troco lá, né? O senhor veio paga pra mim, né? Aí eu subia lá. Eu tenho até a filmagem disso aí. Olha só. Eu filmei, foi um amigo meu lá, filmei, subi nas 2 torres, levei um rádio pra conversar, tem essa gravação. Muito bacana. E aí até quando eu tinha o Rio Branco também disputava a primeira divisão aqui em Andradas, acabava o futebol, tinha que subir a serra pra desligar o transmissor, né? Que era tudo manual. Então, como eu falei, lá na serra tinha uma pessoa que ligava e desligava. Então, mas à noite, quando tinha o Rio Branco jogando, acabava tipo 11h30, meia-noite, então tinha que subir lá e desligar. Tinha que subir nesse meio e desligar. Sérgio, e como que nasceu essa sua paixão pela rádio? Então, como eu falei, eu sempre gostei de música, essa parte tecnológica, essas coisas. E a rádio, quando começou em Andradas, era novidade, assim, né? Era uma coisa assim, né? Que a gente sempre ouvia, desde criança eu ouvia o Zé Bétio. Você nem lembra que é o Zé Bétio, né? Joga água. Então, joga água nele, né? E a gente ficava imaginando, que o rádio você imagina como é que é, né? Não tem imagem, né? Hoje tem imagem, né? Antigamente você ficava como é que funciona, que não é. E quando eu fui convidado para trabalhar, eu fiquei muito emocionado, sabe? Nossa, até o Chico mesmo, ouvi a voz do Chico, não imaginava quem que era, tal, né? E quando você tava... Na época tinha o Dari Domenichelli, tinha o Edgar de Souza, o Paulo Barbosa, né? E você ouvia, mas não tinha noção. Já que o Edgar já conhecia e tal. Ficar imaginando como que era, como né? Como é que era tal, né? Você achava que era o mundo do homem, chegava Hoje ele tá, ó. Tá largo, né? Cresceu do lado, né? E aí eu fiquei muito feliz de trabalhar lá, ficava emocionado, sabe? Então era conhecido o Serginho da Rádio, né? A gente fica até pouco famosinho na época. Né, Chico? E era gostoso. Até eu lembro, acho que a primeira música que eu coloquei no ar, eu coloquei o de soltei, a emoção foi tão... Foi diferente, sabe? Foi aquela Seguindo no Trem Azul, do Roupa Nova. Eu não esqueço a música até hoje, sabe? Você lembra até a primeira música? Lembro a primeira música que eu pus no ar. Legal. Sabe? Foi eu que coloquei a música, eu que tô... né? E o pessoal ligava e pedia música, e tinha uma audiência, a rádio, assim, eu não tô dizendo que não tem audiência hoje, mas assim, como era novidade, você andava pela rua, você ouvia de casa em casa, você via o rádio ligado, sabe? E Teve uma história também, mudando de assunto um pouco na parte técnica, tinha um tape aqui na rádio que soltava propaganda, tinha que ter 2, né, pra mixar, né? E eu fui consertar o tape, era umas 11 horas mais ou menos, sabe? Eu peguei o vidro do Super Bonder, que é Super Bonder, tem um Super Bonder que não gruda, né? Aquela de latinha. Eu tava ali na sala, aqui no prédio mesmo, eu tava na sala ali, é que eu fui virar o Super Bonder pra colar uma pecinha do tape lá, o Super Bonder rasgou, espirrou e entrou tudo por dentro aqui no meu olho, sabe? Nossa vida. Pegou no olho aqui, grudou tudo. E eu com medo de ficar cego, eu peguei as notícias do jornal que tava recortado, né? Eu passei a mão assim, olha, você sabe que pode adiantar? Peguei as notícias lá na hora, assim, desespero, né? Passei no olho assim. Vai colar os papel no olho. E segurei o olho aberto assim pra não grudar. Por Deus, o Ellison Ramos estava aqui na rádio, sabe? Na época. Eles me levam pro hospital, pro oftalmologista. Vou ficar cego, né? Olha pra você ver. E chegou lá, por incrível que pareça, 11h30, ele estava no consultório do Dr. José Pinto lá. E eu sei que ele fez a raspagem total do meu olho, assim, foi arrancando, tá um pouquinho de barba, sabe? Grudou, foi fazendo depilação com o Super Bonder. Eu sei que eu desmaiei lá de jeito ruim mesmo, de raspar o olho mesmo, tirar os cílios, tudo, sabe? É uma coisa até mais uma curiosidade, frente, né? Mais pra frente, falava assim, ó, eu pegava cola tenaz, cuidado com a cola, hein? Aí ficou, né? Ficou marcado esse desespero que eu, na época aí, sabe?
Certo. E hoje você atua em outra área, né? Como que foi essa mudança? Olha, me jogaram nisso. Em 86 também eu trabalhava na rádio, estudava, tinha oficina de som também e comecei a trabalhar no ringue final de semana. E nisso, o sócio da época do Sistema 10.000 lá, o Kleber, ele me filmava casamentos e chamava eu para ajudar ele a fazer a eliminação. E fui fazendo a eliminação, fui fazendo, o povo foi me vendo, eu sou curioso, pegava a câmera também, fui fazendo, queria aprender também, lógico, né? Mas sem interesse de entrar nesse ramo, né? E trabalhava no Sistema 10.000 na época e com o Kleber. Aí eu nem cobrava nada dele, sabe? Vou lá por diversão, vamos festar, né? Eu gostava disso. Aí quando ele mudou de Andradas, antes de ele mudar de Andradas, pessoal, você não filma meu casamento? Eu falei, mas eu não filmo. Não, mas você viu, sei lá. Não, mas eu não filmo casamento. Mas se eu arrumar uma câmera, você não filma? Você não filma? Eu falei, filmo. Até o primeiro casamento foi no Santo Antônio de Jardim lá, sabe? Uhum. Inclusive, você filmou o meu casamento também. O casamento do Chico também. Tem história, né? E aí, coincidiu do Kleber mudar para Mococa, foi dar aula na faculdade lá, e eu comprei equipamento dele. E foi assim que começou. O pessoal me jogou para fazer isso, foi até hoje, 31 anos já. 31 anos já nesse ramo, né? Nesse ramo. Mas sempre na parte que mexe com música, na parte, né, televisiva, rádio, essas coisas assim, envolve muita coisa, né? Com certeza. E teve algum momento que ficou gravado na sua história, né, nessa sua passagem aqui pela rádio? Tem vários momentos, né? Consegue citar um pra gente? Teve uma vez... tem vários, preciso lembrar de um, não pensei nisso. São muitos, né? São muitos, rapaz. Eu lembro que lá na rádio, eu lembro da mudança da rádio pra cá, né? A gente era ali perto do teatro, né? Uhum. Lá da farmácia do Alemão ali. Eu lembro que foi da mudança pra cá, né? Prédio novo, tudo novo, né? Você ajudou na mudança também, né? Tinha desmontar lá e montar aqui, né? Que legal. Tinha um técnico já que fez a instalação toda, mas eu dava assessoria também, assim, ajudava, né? Porque subi muitas vezes a serra, para a FM também. A FM também tem até foto minha, acho que está aqui no painel, na torre, lá montando a rádio FM na época. Então eu tô marcado aqui na história da rádio. Com certeza. Você lembra uma vez que o Edgar tinha um sonho de andar de camurão? o Edgar tinha o Sargento Vacilo. O Sargento Vacilo. Já que você tem um sonho, então entra aqui que eu vou carregar você. Deu uma volta no quarteirão. Então, o Sargento... outra coisa que me marcou também, até o Chico vai lembrar agora, eu tinha um medo do locutor aqui da rádio. Era de sábado, o J. Amaral. A abertura do programa dele, você usava mais ou menos uns 30 discos, né, disso? Era uma meia hora, viu? Uma meia hora pra fazer a abertura. Olha só. E ele vinha só de sábado, você não sabia como é que fazia a abertura, entendeu? E depois nós pensamos, aí na época o gerente falou assim, ele fez a abertura e gravou naquele tape de rolo, gravou, então ele chegava, estava pronto, mas era o pavor meu, porque ele era bravo. Era o seu Juninho, né, também? Juninho também. Eu depois. E ele exigia que fizesse, eu não sabia que música colocar, porque ele jogava... Ele jogava uns 1000 discos ali pra você tinha que se virar. Você tinha que se virar, mas não sabia que música ele queria, entendeu? Ele chamava a gente Brigogelo, né? Brigogelo, Brigogelo. Ele colocava ali, rapaz, o que eu vou fazer? Eu não conheço direito isso aí, não sei o que tá. Aí nós gravamos a abertura, então ficou pronto. Era meia hora de 10 dias. Aí que facilitou, né? Aí que facilitou. Então a gente tinha que dar uma improvisada ali, porque é tudo na raça. Até os discos. Tem disco aqui hoje ainda, não? Tem muito disco, tem um acervo aqui, né? Você pode ver lá, tem umas. Hoje a gente curte no Facebook, curte no Instagram, né? Pode ver que tem umas curtidas no disco lá, viu? Né, Chico? Chico que mexe com esses acervos, né, Chico? Até falou, não fala isso, que você riscou o disco. Mas sempre na frente das músicas, que é um disco novo. A música não era conhecida. Então a gente fazia lá... SBV. SBV era a minha marca, sabe? SBV. Eu colocava na frente da música, sei que essa música foi tocada, foi boa, alguma coisa, entendeu? É tipo, você descobriu a música. Tinha essa também, entendeu? Porque às vezes passava no LP lá, né? Percebido. Então, se alguém começar a tocar aquela música, foi eu que descobri. Era assim, como quando a música é boa, né? Quando a música é fraquinha, então a gente já não
Não marcava. Marcava. Então, quando a música já marcava, Já cada marcava doutor já na marcava a frente. sua ali. Marcava a sua, aí eu descobri, entendeu? Era assim, mais ou Olha menos, só. né? Muito bacana, né? O Jornal de hoje relembrando essas histórias de 35 anos da Rádio Vinícola. Sérgio, pra gente encerrar, porque o papo é bom, mas o tempo passa. O que a Rádio Vinícola representa na sua vida? Marcou a história, né? Foi isso que eu disse. Como eu disse, eu sinto orgulhoso de participar da história da Rádio Vinícola, sabe? Eu tinha que ter participado, eu acho, sabe? Foi assim, eu emociono até hoje saber que eu passei por aqui, conheci muita gente. E de sábado também, o Dari deve ter vindo aqui já, o Dari Domenicelli, né? Veio o Daniel. Veio o Daniel. Veio. Então, de sábado também tinha uma audiência violenta, a sessão Recadinhos, ele citou. né? Ele citou. A sessão Recadinhos era bairro contra bairro, turma contra turma, e se encontrava no ringue no final de semana. Aí, no sábado, tinha aquele... Esse tipo de sessão Recadinho, antigamente era tanto sucesso que antigamente a Rádio Fraternidade pegava bem aqui na cidade e veio Silvinho Star, que era um sucesso na região, veio fazer um show aqui. A partir daí, então, né, que surgiu a ideia também, quando surgiu a Rádio Vinícola, né, de criar a sessão Recadinho. Isso. E foi aquele estouro também. A sessão Recadinho era muito assim, todo mundo, a juventude hoje não... Mas a juventude era ali, não tinha celular, nada. Então ouvia o recado, um provocando o outro, sabe? E esperava a próxima semana para ver o que deu ali, pra sabe? ver o que deu. E a gente soltava, cada vez que lia um recadinho, eu pegava um disco brega mesmo ali, soltava uma música sem querer, encaixava, sabe? Então era um sucesso aí, né? Tá certo. Sérgio, muito obrigado novamente pela sua participação. Tá sendo muito gostoso para nós, né, Francisco? Reviver esses momentos de 35 anos. Que não são 35 dias, né? São 35 anos, como você disse, é uma vida, né? E a importância da Rádio Vinícola na vida das pessoas, dos profissionais que passaram e na cidade de Andradas. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. E no próximo bloco você vai conferir. O governo de Minas prevê concessão da MG 290 com um contrato de 30 anos. A medida vai beneficiar municípios como Poços de Caldas, Andradas, Monte Sião, Pouso Alegre e Ouro Fino. E tem ainda os números do boletim da Covid-19 em Andradas. Em Ouro Fino faz 24 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 26. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. A gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h44. Vinícola! Vitamel, a solução que resolve cansaço físico e mental, fraqueza no corpo, anemia, tonturas e deixa você cheio de energia. Com Vitamel você fortalece o corpo inteiro, vence a fadiga, desânimo, nervoso, estresse, cãibras, dores no corpo e cansaço no corpo e na mente. Vitamel, a solução inteligente no combate a colesterol alto, insônia, esquecimento, osteoporose, dormência no corpo e derrames cerebrais. Vitamel, a solução no fortalecimento dos dentes, nervos, músculos e ossos. E agora você pode contar com os benefícios do Vitamel Gold, a solução para a impotência sexual de homens e mulheres. Na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. 900 kHz. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731 3495. De segunda a sexta, Boa Tarde Mulher, com Neide Stivanin. Oferecimento, ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan.
Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ortopedista. Agora possui aparelho de ultrassonografia em seu consultório para maior comodidade aos pacientes e diagnósticos rápidos e precisos. Você está sofrendo com dores nas costas e articulações? Chega de sofrer. Marque uma consulta com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Além de estar nas mãos de um especialista, você realiza seus exames tudo em um único lugar. Dr. Lúcio Mauro Trevisan, Clínica Guizardi, Rua Augusto Marcondes 39, Andradas, 35 3731 3202. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem ouve a vinícola não esquece jamais o som das Gerais. Vinícola 900. 11h46. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e agora com notícias da região. E a notícia é boa. O governo de Minas prevê a concessão da MG 290 no segundo semestre com um contrato de 30 anos. A medida vai beneficiar municípios como Poços de Caldas, Andradas, Monte Sião, Pouso Alegre e Ouro Fino. A rodovia é uma das principais do sul de Minas e tem mais de 90 quilômetros de extensão, indo de Pouso Alegre até Jacutinga, na divisa com o estado de São Paulo. Pois é, Francisco, em entrevista à EPTV, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, revelou que em março será feita a recontagem de tráfego na rodovia e, posteriormente, a consulta pública será feita e o contrato da concessão firmado. O governo do estado vem estruturando um conjunto de lotes rodoviários em todo o estado. São 7 lotes ao todo. Um deles é que a gente chama de lote sul de Minas, que foi priorizado como o primeiro a ser realizado. Temos equipes indo a campo para fazer a recontagem do tráfego a partir de março. Com isso, a gente já consegue, entre abril e maio, colocar a consulta pública e no segundo semestre assinar o contrato. Pois é, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais também destacou que a BR-459 e a MG-146 também entrarão na concessão que será realizada na MG-290. A concessão também irá incluir as rodovias como a BR-459, a MG-146 e outras rodovias da região, desde Poços de Caldas, Andradas, Monte Sião e passando por Pouso Alegre, Itajubá, Delfim Moreira e também Venceslau Brás. Uma boa notícia para quem mora aqui nessa região, né, é verdade, né, Francisco? Notícias policiais. Bom, e vamos ao giro policial, começando por Andradas. Nesse final de semana, a Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado na Avenida Ricardo Teixeira. E de acordo com a PM, militares foram acionados a comparecer à Rua Bordeaux, no Jardim Videiras, onde um homem relatava que por volta das 18h20 havia estacionado seu veículo, um Gol, na Avenida Ricardo Teixeira e, ao retornar às 21h30, percebeu que este havia sido furtado. Pois é, a polícia realizou rastreamento, mas não teve êxito. Entretanto, horas depois, uma equipe policial realizava uma blitz da Lei Seca quando visualizou um veículo com as mesmas características, mas sem as placas. Ao abordarem, foi constatado que se tratava do veículo furtado e no interior do carro estavam 3 pessoas e uma delas abriu a porta, fugiu correndo. Outros 2 homens, de 42 e 38 anos, foram presos em flagrante. Pois é, Francisco, a dupla presa foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e o veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo Detran. E ainda em Andradas, um idoso de 66 anos foi preso na última quinta-feira com armas irregulares. E de acordo com a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na Praça Dr. Alcides Moscone, no centro de Andradas, onde o idoso foi abordado. Após ter ciência do teor do mandado, os policiais realizaram
busca na casa e foram encontradas uma carabina calibre 28 e uma calibre 32. O idoso disse que possuía um revólver que estava na casa de sua mãe. As equipes foram ao endereço e o autor entregou o revólver calibre 38 em uma sacola com munições de calibre 50, 3 munições calibre 7.62 e 2 munições de calibre 45. O idoso foi preso e encaminhado à delegacia com material apreendido. Bom, e já no leste paulista, 3 homens foram presos ontem, após serem flagrados em um roubo na zona rural da antiga estrada que liga São João da Boa Vista à Vargem Grande do Sul. A polícia foi acionada para atender uma ocorrência em que uma senhora teria sido rendida em tentativa de roubo na zona rural. E ao chegar ao local, a equipe encontrou o marido da senhora com as roupas danificadas e sangrando em ferimentos pelos braços. Pois é, Francisco, as vítimas contam que um homem invadiu o quintal da propriedade solicitando ajuda para o carro quebrado e, ao negar, o proprietário voltou à casa quando o homem fingiu estar armado. A vítima tentou voltar para casa, mas o homem o derrubou e iniciou a agressão. O homem foi espancado pelos cães da propriedade e fugiu do local. O homem foi espantado pelos cães da propriedade e fugiu do local. Em patrulha, a polícia localizou 2 homens e, com o apoio das viaturas, localizaram também o terceiro suspeito. Pois é, os 3 são de Vargem Grande do Sul e já tinham passagens pela polícia por roubo. A vítima identificou os suspeitos e foi dada a voz de prisão em flagrante. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Bom, e após a alta no preço dos combustíveis, o governo federal propõe mudança na cobrança do ICMS. O projeto de lei foi criado pelo governo federal e foi encaminhado ao Congresso Nacional. Acompanhe. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional projeto de lei para alterar a forma de cobrança do ICMS para combustíveis, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços. A proposta prevê a taxação fixa sobre combustíveis e lubrificantes como forma de tentar diminuir os preços nos postos. Hoje, a cobrança é feita de forma percentual, aumentando a taxação quando os preços dos combustíveis sobem. O projeto propõe um valor fixo, que não se alteraria com a mudança dos preços dos produtos. O ICMS também só seria cobrado uma única vez no estado onde for consumido. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne o Ministério da Economia e os secretários da Fazenda estaduais, definiria as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis de forma igualitária em todo o país. Atualmente, as alíquotas de ICMS sobre esses produtos derivados do petróleo variam entre 12% a 35%, a depender de cada estado. Além do diesel e da gasolina, a nova forma de taxação seria aplicada para o etanol, querosenes, óleos combustíveis e outros derivados do petróleo e do gás natural. Em suas redes sociais, o presidente Bolsonaro afirmou que a proposta permite que, no futuro, quando o CONFAS alterar o valor do ICMS, ele só poderá ser cobrado após 90 dias. O projeto de lei ainda determina que cada estado e o Distrito Federal aprovem leis locais instituindo a nova forma de cobrança 90 dias após a aprovação da lei federal. O governo federal vem sendo pressionado por caminhoneiros para a redução do preço dos combustíveis. No começo do mês, uma greve da categoria teve baixa adesão nas estradas. Os governos estaduais também são resistentes à mudança da cobrança. Desde o início do ano, a Petrobras já aumentou os preços dos combustíveis 5 vezes. No caso do diesel, os aumentos nas refinarias foram de 11%. Na gasolina, os preços cresceram em 20%. A política de preço da estatal segue a variação do preço do petróleo no mercado internacional,
variando ainda com a alta do dólar. Gésio Passos. Jornal da Cidade. Bom, e 2 roubos à mão armada foram registrados na noite dessa última quarta-feira em Jacutinga. Segundo a Polícia Militar, os crimes foram registrados na cidade em um período de 1 hora. Ninguém foi detido até o momento. O primeiro registro foi feito no bairro Coronel Renó. De acordo com a ocorrência, um agricultor de 37 anos disse que chegava em sua residência com o seu veículo Toyota Hilux quando foi surpreendido por 2 homens que estavam em uma motocicleta, onde o garupa sacou uma arma e exigiu o seu aparelho celular e que saísse da caminhonete. Pois é, o agricultor entregou o aparelho e sua carteira. Sem que o bandido percebesse, retirou a chave da caminhonete e saiu correndo, pulando o muro de uma residência. O marginal entrou na caminhonete, porém não conseguiu levá-la, abandonando a mesma e fugiu com o seu parceiro na moto. O segundo roubo aconteceu no bairro Vila Cristo Rei, quando um empresário de 54 anos chegava em sua empresa e foi abordado possivelmente pelos mesmos marginais. Pois é, o garupa desceu da motocicleta com uma arma e exigiu a caminhonete, saindo em seguida em alta velocidade sentido a estrada de terra que dá acesso à cidade de Monte Sião. Como o veículo possuía um dispositivo que corta o combustível, a caminhonete foi abandonada a poucos metros do local do crime e foi realizada uma operação de cerco de bloqueio em todas as cidades vizinhas e, no entanto, até o momento ninguém foi preso. Notícias. E um carro bateu de frente com um caminhão na BR-146, próximo ao trevo que dá acesso a Juruáia, na manhã desse sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro foi socorrido e levado em estado grave para a Santa Casa de Guaxupé. De acordo com os bombeiros, no acidente, o motorista do caminhão, carregado com ferruguza, perdeu o controle de direção e saiu da pista caindo com as rodas para cima em um barranco de aproximadamente 50 metros. O motorista do caminhão não se feriu e recusou atendimento médico. Pois é, Francisco, já o motorista do carro ficou preso nas ferragens. Os bombeiros tiraram o homem que foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a Santa Casa de Guaxupé. E de acordo com a Santa Casa, o paciente está em estado grave e foi encaminhado para a UTI com traumatismo craniano. Jornal da Cidade. Bom, e vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 28 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado no último sábado. Conforme o boletim, Andradas tem 491 pessoas em monitoramento, 5 a menos que no balanço anterior. Entre os monitorados, 38 são casos positivos e 453 estão aguardando coleta ou resultados do exame. Pois é, um número bastante alto, né? 453 pessoas estão aguardando aí os resultados. O número de pacientes internados subiu para 11. 3 a mais que no boletim anterior. 8 desses estão na UTI e outros 3 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. E com as novas confirmações, agora Andradas tem no momento 1.197 casos positivos confirmados e 1.134 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Carnaval em todo o sul de Minas. E ouça também oportunidades de emprego. A Cira disponibiliza 22 vagas em seu banco de talentos. Em São João da Boa Vista, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12 horas. O
Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. O precinho é mais barato. Quem compara, compra nas lojas O Precinho. Toda loja com 20% de desconto para pagamento no dinheiro. Manta Cortex a partir de R$ 27,99. Short feminino adulto a partir de R$ 24,99. Chinelo masculino adulto a partir de R$ 19,99. Tapete Cortex a partir de R$ 12,99. Travesseiro Edrons a partir de R$ 24,99. Loja O Precinho, a loja da sua família. Onde sempre é mais gostoso comprar. 900 kHz. Buforte provou ser possível tratar azia, gastrite, boca amarga, barriga inchada, ácido úrico, gota, má digestão, prisão de ventre e rapidamente conquistou os seus consumidores, tratando refluxo, gordura no fígado, mau hálito, reumatismo, úlcera, enjoos, má circulação e taxas de colesterol alta. Ele é a inovação que surpreendeu você no combate a triglicérides, problemas na vesícula, glicemia e auxilia no tratamento da diabetes. Buforte surpreendeu seus usuários no combate a cravo, manchas na pele, espinhas e age como depurativo, limpando e purificando o sangue. Buforte, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Dicas da CEMIG, se liga! 3 dicas em um comercial de rádio. Quer trocar a titularidade da conta de luz? É simples. Quer pedir uma ligação nova para sua casa ou comércio? Simples também. Quer parcelar seu débito com a CEMIG? Você resolve tudo isso no cemig.com.br. Vai lá, é bem simples. Comprometimento, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. A agilidade do rádio. A credibilidade da nossa marca. Jornal da Cidade. 35 anos no ar. 12h02. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que começaram na última sexta-feira, irão até essa quarta-feira de cinza. Os policiais vão fiscalizar os trechos que cortam o sul de Minas com o objetivo de diminuir os acidentes e o combate ao tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada desta sexta-feira a Operação Carnaval em todo o estado. Mesmo com a festa suspensa, a PRF espera aumento no fluxo de veículos nas rodovias, porém menor que nos outros anos. A Polícia Rodoviária Federal iniciará hoje, sexta-feira, a Operação Carnaval, que se estende até quarta-feira de cinza. Nesse feriado, é um feriado atípico, né, em relação aos outros anos, por causa da pandemia. O fluxo de veículos aumenta, mas não vai ser igual outras épocas. Mas mesmo assim as fiscalizações serão aumentadas, o número de policiais nas rodovias e viaturas serão intensificados. A operação fiscaliza o trânsito nas rodovias com o objetivo de garantir a segurança dos condutores, além de auxiliar na segurança pública. Na Operação Carnaval, o objetivo é a segurança viária, né? A gente recomenda aí que os condutores, ao assumir a direção do carro, façam uma revisão no veículo, época de chuva, dar uma olhada nos pneus, nas condições gerais, né? Não beber ao dirigir, usar cinto de segurança. E também intensificaremos a parte de segurança pública no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. O chefe da delegacia da PRF destaca os cuidados que os motoristas devem ter caso for viajar pela nossa região. A orientação da PRF é que o condutor, ao assumir a direção do veículo, antes de iniciar uma viagem, faça uma revisão no veículo para ter certeza que o veículo tem condições, né, de fazer uma viagem o mais segura possível. O trecho aqui que corta, as rodovias que cortam o sul de Minas, próximo a Poços de Caldas, são rodovias de pista simples, trecho sinuoso, chove muito na nossa região. Então a PRF pede que os condutores mantenham uma velocidade compatível com a via, com o momento, né? No caso de chuva, diminuir a velocidade, não realizar ultrapassagens no local proibido
não ingerir bebida alcoólica ao assumir a direção do veículo. Com essas medidas, todos saem ganhando. Em casos de acidentes ou problemas mecânicos, os condutores devem ser cautelosos ao parar o veículo na rodovia. Em caso de pane mecânica ou acidente, a PRF recomenda que o condutor não pare o veículo sobre a pista, pare no acostamento, ligue no telefone 191 para que uma viatura compareça ao local. E conversamos com condutores para saber o que eles acham das fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho muito bom, viu? É preciso mesmo. Ajuda na segurança dos motoristas, prevenir futuros crimes? Ajuda muito. É muito bom para a segurança da gente, de todos. Que gente, igual eu trabalho com moto, tem muita gente bêbada na estrada, tudo assim. O caminhoneiro também, bom que eles reparam que eles fiscalizam parte de freio, essas coisas. A gente trabalha em autopeças e sabe o tanto que é essencial, né? Para isso, para a gente, para a própria segurança da gente. Durante a realização desta reportagem, um carro furou a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e os policiais iniciaram a perseguição. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor, um forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Seria feriado de carnaval, né? Mas estamos aí firme, trabalhando. E deixa o carnaval para lá, né? Vamos falar de esportes, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, que, olha, vem chegando aí na reta final, faltando 2 rodadas para a final do Campeonato Brasileiro da Série A. E nós tivemos aí, pela 36ª rodada, no sábado, a vitória do Goiás sobre o Botafogo por 2-0, afundando de vez o Botafogo, que aliás já havia caído, né? Botafogo disputando a Série B. O Atlético Mineiro deixou escapar a grande oportunidade de chegar ao título, empatou com o Bahia em 1-1 lá no Mineirão, um resultado nada bom para o Galo, né? O Santos também no sábado venceu o Coritiba por 2-0 e sobe na tábua de classificação, rumo aí, né? Buscando a Libertadores da América. Ontem, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 e já há polêmica aí com relação ao VAR, né? Estão dizendo por aí que 2 imagens, né, foram projetadas pelo VAR e agora fica aí a discussão. No segundo gol do Flamengo, realmente, o lance bastante duvidoso, mas que foi aí confirmado o gol pelo VAR. O Vasco da Gama perdeu para o Internacional por 2-0. O Vasco agora na zona do rebaixamento, pode ser mais um carioca que vai para a Série B, hein? 2-0 para o Inter. O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e o São Paulo venceu o Grêmio por 2-1 lá na Arena Grêmio. Olha que resultado para o tricolor, hein? Hoje nós teremos Ceará e Fluminense às 18 horas e às 20 horas a equipe do Sport recebendo o Bragantino. E na quarta-feira, completando, né, a rodada que foi alterada, na Vila Belmiro, 7 da noite, tem Santos e Corinthians, os dois brigando aí para uma vaga na Libertadores, né? A classificação aponta o Internacional em primeiro com 69, em segundo vem o Flamengo com 68, e os dois vão se enfrentar, hein? O Atlético Mineiro é o terceiro, 62, mesmo número de pontos que o São Paulo, que vem em quarto. Em quinto, Fluminense, 57, em sexto, Palmeiras, 56, o Grêmio é o sétimo, também 56. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 50, o Santos é o nono, também 50, o Corinthians em décimo com 49, os dois se enfrentam na quarta-feira. O Bragantino é o 11º com 48, 12º Ceará 46, mesmo número de pontos para o Atlético Goianiense em 13º. 14º tem o Sport com 41, em 15º Fortaleza também 41. O Bahia é o 16º com 38, em 17º na zona do rebaixamento Vasco da Gama 37, o Goiás
36 em 18º, o Coritiba, já rebaixado, 28 em 19º, e o Botafogo também já rebaixado, 24 pontos em 20º lugar. Agora, a próxima rodada, 37ª rodada, marca para sábado, às 18h30, Coritiba e Ceará. Às 21 horas do sábado, Fortaleza enfrentando o Bahia. No domingo, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o Vasco da Gama. O Sport do Recife vai pegar o Atlético Mineiro. Flamengo e Internacional, aí a decisão, né? Pode ter certeza, daí sai o campeão do Brasileirão. O Santos vai receber o Fluminense às 18h15. Também no domingo, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense. O Goiás vai pegar o Bragantino. Aí o Palmeiras, na segunda-feira, enfrenta o Atlético Goianiense, né? Segunda-feira, às 18 horas. O Botafogo recebe o São Paulo na segunda, às 20 horas. Então tá aí, né? O Brasileirão realmente, né, na reta final e prometendo aí muitas emoções, hein? Quem sabe já no próximo domingo a gente fica conhecendo aí o campeão do Brasileirão, porque se o Flamengo vencer, ou se o Internacional, né, vencer o Flamengo, ele vai a 72 pontos, fica faltando uma rodada, ou seja, 3 pontos. O Flamengo, em caso de derrota para o Inter, vai ficar com 68, se vencer a última partida vai a 71, não alcança, e o Inter poderá ser campeão se vencer o Flamengo, eu repito, no próximo domingo. É um jogo que realmente é o jogo, né, da vida das duas equipes, né? E a partida acontece no Maracanã. E se o Flamengo vencer, ele vai a 71 pontos, depois ele vai ter que torcer para uma derrota do Inter na última rodada, já que o Inter vai pegar o Corinthians lá no estádio da Beira-Rio. Olha que como é que está chegando na reta final aí o Campeonato Brasileiro, hein? Muitas emoções realmente para essa reta final. E também lá na zona do rebaixamento, né? Porque nós temos aí nada mais, nada menos que Goiás, Coritiba e Botafogo praticamente já... o Coritiba e o Botafogo já rebaixados. O Goiás tem 36 pontos, né? Ele vai pegar na próxima rodada, deixa eu ver aqui, o Goiás, na próxima rodada ele pega nada mais, nada menos que o Bragantino. O Goiás joga em casa, se vencer, ele vai a 39 pontos e passa, né, o Vasco da Gama e também o Bahia. Só que o Vasco, ele tem o compromisso contra o Corinthians, né, no próximo domingo, né, na 37ª rodada. Difícil o compromisso do Vasco da Gama, hein? Então tá aí, torcedor. Essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e se cuide, hein? Utilidade pública. A Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas, a ACIRA, disponibiliza nesta segunda-feira novas oportunidades de emprego em seu banco de talentos. Há vagas para diversos níveis de escolaridade. E para concorrer, os interessados devem cadastrar o seu currículo, que pode ser atualizado a qualquer momento. Os currículos são enviados diretamente no e-mail da empresa. Confira as vagas disponíveis. Auxiliar de escrita fiscal aceita PCD. Também vaga para babá. Estagiário na área administrativa. Estágio também de engenheiro agrônomo. Estoquista. E também manipulação de produtos alimentícios de produção, né? Operador de caixa, padeiro, também profissional de venda. Também repositor de mercearia, secretária, caixa, vendedora, também aceita PCD. E torneiro mecânico também, né? A disponibilidade das vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia. Os currículos podem ser enviados no site da ACIRA na internet. E Luiz Fernando Nunes Queiroz perdeu a carteira com todos os documentos. Quem encontrou... deixar na Rádio Vinícola. Ele perdeu na estrada do bairro Boa Esperança. E Roberto Aparecido Monteiro perdeu hoje o CPF próximo à Santa Casa de Andradas. Quem encontrou, deixar aqui na Rádio Vinícola,
ou pode ligar no telefone 3731 4485. Repetindo, 3731 4485. E a gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tá aí na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, uma excelente semana para você, e eu te encontro amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação: Felipe Avelino. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo: Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12 horas e 16 minutos.